Eu estava refletindo, enquanto eu ouvia a história da música aqui do Deus Continua Sendo Bom, e tem algo assim muito errado sobre o modo como nós temos criado os nossos filhos. Porque parece que o foco da criação dos filhos é evitar que eles sofram. Filho não pode sofrer. Agora, se você tem mais que 7 anos de idade, e acho que quase todos aqui têm mais que 7 anos, vocês sabem que a vida inclui sofrimento, é ou não é? E algumas vezes sofrimento profundo. E nós queremos preparar os nossos filhos para essa vida, porque a vida lá no céu não precisa nem de muito preparo, né? Só precisamos nos agarrar em Jesus e lá vai ser fantástico. Eu queria desafiar vocês, pais, a ensinar os seus filhos que a vida inclui dor. Talvez essa seja uma das maiores lições que nós podemos ensinar aos pequenos. Filho, vai ter hora que vai doer, mas tu segura na mão de Jesus e fica firme, porque do outro lado da dor, do outro lado da tempestade, existe a graça de Deus, existe o cuidado de Deus. Eu sei que para crianças, eu lembro que às vezes eu combinava com meus filhos alguma coisa, tipo, depois de amanhã a gente vai visitar a avó. E eles vinham, quando pequenos, a cada 5 minutos, já é depois de amanhã? Não, filho, tem que dormir e acordar. Eu vou dormir agora. Não, você não entendeu. Demora. E aí quando eu explicava para eles, eles olhavam e falavam, é muito tempo, eu não vou aguentar esperar tanto tempo. E a gente ria, né? Não vai aguentar? Claro que vai. Eu acho que às vezes a gente faz isso com Deus. A gente vira para Deus e fala, Deus, eu não aguento mais, é muita dor, é muito tempo. E eu sei que eu não estou querendo minimizar a dor de ninguém. E eu imagino Deus olhando, sorrindo e falando, tu vai conseguir sim, ó, me dá a mão. Eu estou aqui do teu lado. Hoje nós vamos falar, hoje e domingo que vem, sobre mordomia. E eu queria começar falando sobre bons mordomos. Nosso país tem sido assaltado, atacado, já há muito tempo, claro, mas recentemente com mais tumulto, sobre casos de corrupção. Pessoas que usam a coisa pública, a máquina pública, o bem público em benefício próprio. E alguns afirmam, sempre foi assim. Acredito que em certa medida sempre foi assim. O que não torna menos trágico que ainda continue sendo assim. Não alivia nada para mim. Porque, em última análise, os nossos servidores públicos, assim como os mordomos, eles administram o que não é deles para o bem da coletividade. Não de acordo com a opinião deles, com a opinião da coletividade. Porque senão eu posso falar, já sei, merenda escolar tem que ser sorvete, porque eu gosto de sorvete, as crianças vão gostar de sorvete, é sorvete que eu vou dar. Vai ser um sucesso. Não sei em termos de nutrição, mas em termos de popularidade vai ser um estrondoso sucesso. Um bom mordomo é aquele que administra os bens de acordo com a vontade do dono. É aquele que distribui conforme a necessidade, seguindo os critérios do dono. Por que nós estamos falando de mordomia? Deixa eu avançar um pouco mais e dizer o seguinte, vamos falar o que é um mau mordomo. O mau mordomo, ele desperdiça os bens, ele não aplica, ele não cuida, porque não é dele mesmo. Então, né? Eu tive uma das minhas filhas que, enquanto estava no ensino médio, era uma escola pública, de vez em quando não tinha professor. E aí ela voltava para casa, faceira da vida, não tem aula hoje, por quê? Porque não tem professor. Faceiríssima, mas a vida estava um céu. Aí, eventualmente, ela entrou na faculdade, ainda lá em Caxias do Sul, e o acordo que eu tenho com os meus filhos desde sempre é o seguinte, eu não consigo pagar faculdade para vocês, eu dou casa e comida e vocês pagam a faculdade. E eu lembro a primeira vez que ela foi lá,
primeira vez assim, no primeiro semestre, uma tarde ela voltou para casa brabíssima, furiosa. Falou: pai, o professor enrolou. Eu vi que eram 4 horas de aula, ele deu no máximo 1 hora, o resto foi só enrolação. E eu calculei que eu paguei R$17 por hora aula. E esse cara me roubou. E eu pensando comigo: tá, quando era o outro, que você não pagava, estava tudo bem, né? Era só alegria. Mas agora que sai do teu bolso, dói, né? Desperdício é isso. Não é meu, eu deixo largado por aí. Não me custa nada, eu gasto como eu quiser. O mau mordomo, ele tem também as prioridades erradas. Ele prioriza porque ele gosta, ele acha legal. Então ele fala: não, eu quero fazer assim. Mas por quê? Porque eu acho que é importante. Eu quero fazer um monumento. Nós moramos um tempo, quase 1 ano, na República Dominicana. E a cidade, a capital, Santo Domingo, foi chamada por algum tempo de Cidade Trujillo, porque Trujillo era o ditador da cidade. E o pessoal brincava que para atravessar Santo Domingo, você entrava na avenida da mãe do Trujillo, virava na praça do pai do Trujillo, pegava à esquerda na irmã do Trujillo e chegava até o Palácio Trujillo, que era o centro da cidade. Porque ele mudou todos os nomes da cidade. Mudava tudo. Por quê? Porque era a prioridade dele. O povo não gostava. E eu com o povo. Ele fazia aquilo que ele bem entendia. Em última análise, o mau mordomo é aquele que age em interesse próprio. Interesse próprio. Em contrapartida, o que é um bom mordomo? Abram comigo em 1 Coríntios. E alguns estão falando: Daniel, eu não sou mordomo. Eu sei. O que tem isso a ver comigo? Nós vamos chegar lá. Qual que é a definição que a Bíblia faz de um bom mordomo? É simples. 1 Coríntios 4:2. O que se requer desses encarregados ou desses mordomos é que sejam fiéis. Fiéis. A única coisa que define um bom mordomo e um mau mordomo é se ele é fiel. Não é se ele é popular entre os empregados. Não é se ele é queridinho do patrão. Um bom mordomo, ele é fiel àquilo que o patrão propõe, àquilo que o patrão pede. Ele não tem que ser simpático, ele não tem que ser... Pode ser, seria até agradável, mas a função dele é distribuir o que lhe foi confiado de maneira que o patrão seja honrado. O que tem isso a ver conosco? O que tem a ver conosco é que eu e você fomos comprados por um alto preço. Alguém pagou muito caro para eu e você sermos salvos. Jesus Cristo derramou seu próprio sangue. Atos 20, 28 menciona isso, que a igreja foi comprada pelo próprio sangue de Cristo. Alguém pagou caro pela nossa salvação. Alguém pagou caro pela nossa ida para o céu. E não fui eu e não foi você. Porque a salvação para nós é gratuita. Totalmente gratuita. Ao mesmo tempo, a Bíblia torna bem clara também que tudo aquilo que nós temos é dádiva de Deus. A tua saúde, eu sei que você procura se cuidar, um pouquinho pelo menos, né? Considerando que a gente come, é quase um milagre que a gente ainda esteja vivo, mas tudo bem. Você procura se cuidar, mas a tua saúde é dom de Deus. Porque eu conheço pessoas que são super regradas e estão constantemente doentes, você não conhece? O pessoal se cuida e está doente. A tua formação, o lugar onde tu nasceu, as tuas oportunidades de estudo. Eu conheci anos atrás um rapaz chamado Marcos Amado. Marcos Amado foi missionário no Marrocos por vários anos e levou o seu filho mais velho, Felipe, nasceu no Marrocos. Como ele nasceu no Marrocos, ele aprendeu a falar português, porque Marcos e Rosângela são brasileiros. Ele ia para uma escola árabe por algum tempo, então ele aprendeu o árabe, segunda língua.
Aí ele aprendeu também o francês, porque depois de uma certa época, no Marrocos, você tem que aprender o francês. Aí eles mudaram para a Inglaterra para o pai poder estudar, então ele aprendeu o inglês. O Marcos, aos 12 anos, aprendeu também o espanhol. Aos 12 anos, quando eu encontrei com o Marcos, e o pai apresentou: Marcos, esse aqui é o pastor Daniel, nosso amigo e tal. O guri ficou me olhando assim. Aí o pai falou: ele fala português. Porque o Marcos não sabia que língua eu ia falar, então ele estava assim: vai, solta aí, por onde que eu falo com esse cara? O que o Marcos fez para aos 12 anos falar 5 idiomas? Nada. Não foi mérito dele. Ele foi criado ali, ele recebeu de graça isso. A sua saúde, a sua formação, as suas habilidades, você pode desenvolvê-las, mas tem gente que tem habilidade para uma coisa, tem gente que tem habilidade para outra. Tem um grande amigo meu, que é muito inteligente, mas ele é capaz de se perder dentro de um elevador. Não tem o menor senso de direção. Se o elevador tiver 2 portas, aí ele está roubado mesmo. Mas é um cara que na cidade de Caxias do Sul, que é uma cidade relativamente pequena, para me buscar, ele passava primeiro na igreja. Por quê? Porque ele conhecia o caminho da casa para a igreja, da igreja para a minha casa. Então, se ele ia na minha casa, ele passava lá primeiro. E eu conheço pessoas que, se olharem o mapa, eles se localizam. E são brilhantes na localização. Dom de Deus, habilidade dada por Deus. Abram comigo numa outra passagem, essa aqui eu gostaria que a gente gastasse mais tempo, que é 1 Pedro 4,10. Se nós vamos falar de mordomia, nós precisamos ler essa passagem. Eu quero ler para vocês e depois ir olhando passo a passo. Apóstolo Pedro está falando aos cristãos que estão dispersos, e ele já deu instruções sobre como sofrer, ou suportar o sofrimento, os deveres sociais, fala sobre viver com Deus, fala sobre sofrer como cristão. No capítulo 4, verso 10, ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vamos pouco a pouco lendo isso aqui. Cada um exerça. O chamado para seguir a Jesus não é um chamado à passividade. Ninguém é chamado para descansar enquanto cristão. Descansando no poder de Deus significa que eu vou descansar no poder de Deus e eu vou agir. O chamado para o cristão não é simplesmente para você esperar a salvação, um dia Jesus volta, vamos para a glória, finalmente, que bom, isso vai acontecer. Mas o nosso chamado é para agir, é para exercer o nosso dom. É trágico quando a gente não faz isso, e deixa eu explicar por que é trágico. Ninguém pode ficar de fora de servir a Deus. Se você é cristão, isso está embutido no próprio Evangelho. Por quê? O Evangelho é alguém que não precisava dando a vida por nós, por amor a nós. Esse amor me constrange a fazer a mesma coisa. Por amor, eu vou dar a minha vida aos outros. Não dá para a gente falar: não, já fiz minha parte, já me aposentei do serviço cristão. Ou então, eu não tenho tempo, deixa os outros. Não existe essa possibilidade. Deixa eu explicar por quê. Não existe, porque quando Deus nos chama a nos envolvermos com Ele, a participarmos da sua obra no reino, Deus não está só preocupado em conseguir trabalhadores de graça, escravos. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer aquilo que nos foi dado fazer. E Deus falou: não, peraí, isso está reservado aos cristãos. Eu diria até mais, você foi feito para servir.
Deus, quando montou a sua vida, lá na eternidade passada, muito antes de você nascer, seus pais, seus avós ou bisavós, Deus sonhou o futuro e falou: um dia vai ter seu Ramos, um dia vai ter José Roberto, um dia vai ter Jorjão e Cláudio. E quando ele sonhou cada um de nós, ele sonhou as habilidades. Salmo 139 fala isso, né? Que ele nos viu ser entretecido no ventre da nossa mãe. Todas as nossas habilidades genéticas já estavam previstas ali. Para que Deus fez isso? Porque Ele quer que nós possamos exercer um ministério. Ele quer que a gente sirva os outros. Enquanto você não servir os outros, você não vai se realizar. Hoje em dia, as pessoas falam: para me realizar, eu tenho que fazer só o que eu quero. Eu tenho que comer o que eu quero, tenho que usar o dinheiro para mim, tenho que cuidar dos meus interesses, dos meus direitos, das minhas coisas, e aí eu vou me realizar. Quanto mais a sociedade faz isso, mais nós temos depressão, angústia, pânico, ansiedade e suicídio. Por que será, né? Porque parece que quando eu começo a viver para mim mesmo, eu encontro um vazio terrível dentro de mim. E esse vazio suga as minhas energias, e eu começo a viver sem esperança. Anos atrás, conversando com um amigo meu, eu comentei na época da adolescência, falando: cara, minha vida está sem sentido. E ele falou uma verdade que até hoje continua comigo. Ele falou: a vida só fica sem sentido quando você é egoísta. Grande aconselhamento ele fez. Era um outro adolescente, então nós nos entendemos bem ali. Mas eu acho que tem verdade nisso. Se eu fico pensando em satisfazer as minhas necessidades, o que vai acontecer? Eu vou satisfazer minhas necessidades, mas não vai ser suficiente. Eu sempre tenho mais necessidades. Não são bem necessidades, mas eu julgo que são. E aí eu quero algo mais para tentar encher o vazio que eu tenho no coração. Aí não é suficiente, eu preciso de algo mais para encher o vazio no coração. E aí não é suficiente, eu tenho que ter algo mais, entendeu? Eu lembro de um outro amigo meu, um rapaz, num tempo eu estava pastoreando em São Paulo, era pastor de jovens, um rapaz brilhante, executivo, num plano de carreira, numa empresa, mas gurizão, recém-formado, solteiro, e um dia ele chegou triste. Na nossa reunião, eu conversei com ele: pá, cara, estou muito frustrado. Pá, e começou a conversar. Ele tinha o sonho de comprar um carro do ano, e não deu para comprar um carro do ano. Ele teve que comprar um carro do ano passado. Quando ele me contou isso, eu olhei para o meu carro, que tinha uns 8 anos assim. Falei: cara, você percebe o que você está dizendo? Pois é, Daniel, mas quase eu consegui. Mas eu vou lutar, porque aí no ano que vem, aí você tem que comprar o carro do outro ano. Porque o desse já vai ser um ano antigo. E nós conversamos até que finalmente ele se quebrantou e falou: é verdade. Eu estou correndo atrás do vento. Nada contra ter carro do ano, tá, gente? Se eu pudesse, eu teria. Não é esse o ponto. O ponto é a angústia dele porque não deu para comprar o carro do ano. Um rapaz solteiro que tinha feito faculdade no Brasil, tinha feito MBA no exterior, morava com os pais. A tristeza profunda é que ele tinha comprado um carro do ano passado. Dá vontade de falar: cara, pega um cabo de enxada, vai carpir um terreno e depois a gente conversa. Só pode. Mas e de novo, ele não era mau, não estou falando alguém assim que era arrogante. Ele percebeu sua própria arrogância quando ele percebeu o ridículo do que ele estava falando. Agora, não vamos muito longe, não vamos jogar muita pedra nesse rapaz. Como é que é contigo e comigo? Como é que a gente reage? Eu consegui isso, assim que eu consegui eu fico feliz, mas eu olho e falo: pá, mas ali seria melhor. Eu acho que eu queria aquilo. Esse aqui não me satisfaz mais. Porque, na verdade, quando eu corro atrás de encher o meu vazio, o que vai acontecer é que eu vou chegar na depressão, na angústia, na ansiedade.
Como é que eu escapo disso? Vivendo para os outros. O que não quer dizer que eu não vou cuidar das minhas necessidades, mas quer dizer que o meu critério de avaliação muda. Meu critério de avaliação muda. Cada um exerça. A primeira coisa, exerça. Tua vida está meio vazia, você está meio deprimido, está meio ansioso, angustiado. Não vou dizer, esquece isso e vai servir os outros. Seria bom se fosse assim, né? Clique, desliga e sai. Mas eu quero desafiar você a começar a pensar em outros. Quem sabe outros cuja necessidade é muito maior que a tua. Pessoas, que é um bom conselho, visita um lar de crianças abandonadas. Visita um lar de idosos. Recentemente, visitando o lar onde está a minha sogra, eu conversei com uma pessoa, depois conversei com uma outra senhora no corredor, e ela ficou tão feliz. Muito obrigado que o senhor conversou comigo. Eu conversei 5 minutos. Mas a alegria dela de, o senhor conversou 5 minutos comigo? Isso muda a tua perspectiva. Muda essa nossa preocupação com o nosso próprio umbigo. A passagem continua e diz, cada um exerça, sirva o dom que recebeu. Como eu disse, no passado, na eternidade passada, quando Deus sonhou cada um de nós, e Ele falou assim, que tenha uma bela voz, que seja uma pessoa fiel, que seja uma pessoa criativa, que tenha bons relacionamentos, que seja uma pessoa que tem facilidade de ajudar os outros. E quando a pessoa descobre o seu jeito, a sua maneira de servir, o seu dom, ela descobre como ela serve, como ela pode servir. E aqui o termo dom, a origem é graça, provavelmente refere-se a dom espiritual, mas eu quero ampliar um pouco. Eu quero incluir aqui que as habilidades que você tem, o talento que você tem, a formação que você recebeu, as oportunidades que Deus te deu e também o teu dom espiritual são sinais da graça de Deus sobre você. E eu fico espantado com a capacidade que existe no meio como o nosso. Eu fico mais espantado quando eu vejo a habilidade com música. Porque o pessoal fala, Daniel, mas você consegue cantar? Consigo, que nem papagaio. Se alguém cantar, eu canto igualzinho. Se o cara errar, são 2 errando, eu e ele, porque eu vou atrás. Não há critérios aqui. Quando alguém é capaz de pegar um instrumento e fazer música, para mim isso é assim. Como é que alguém pode fazer música? Isso é impossível. Mas eu vejo pessoas aqui entre nós que têm facilidade em fazer amigos. Se sair na rua, sai conversando com um, com o outro, e conversa com esse, pergunta como é que está, e de repente tem 3, 4 e está conversando. Eu conheço pessoas entre nós que se alegram em servir. Eu conheço pessoas entre nós que gostam de fazer visita em hospital. Isso para mim é um desafio. Eu não tenho nojo de hospital. Mas não mexe com o meu coração. Mas tem gente que não quer nada mais do que passar uma tarde visitando doentes no hospital. Que coisa fantástica. Tem gente, e eu sempre lembro do pessoal da comissão fiscal, estou vendo o Sadio e o Dari aqui, que passam não sei quantas horas por semana, eu vou chutar umas 3, 4 horas por semana, quando chega mais perto ali da análise, verificando documento por documento. Aqui eu acho que tem muito mais sacrifício do que habilidade, mas tem habilidade também. Tem habilidade também. Deus nos capacita de tantas maneiras, e a palavra é a seguinte: cada um exerça esse dom que recebeu, porque assim como o mordomo não tem a chave da despensa para esconder comida, você não recebeu os dons e as habilidades que Deus te deu para guardar, mas para usar. E quanto mais você usa, mais você abençoa, mais você desenvolve a sua habilidade.
E aqui, gente, eu não estou falando de cargos em ministérios, embora esses sejam importantíssimos. Nós precisamos, por exemplo, de um casal que possa se unir à equipe dos pré-adolescentes e assumir a liderança desse ministério. Esse ministério hoje tem uma equipe completa. Precisa de um casal que assuma a liderança. Se Deus tocar o seu coração, fala comigo que eu quero te ajudar a ver se há um encaixe aí. Nós precisamos de líderes de grupos pequenos. Nós precisamos de pessoas que discipulem jovens, adultos, homens, mulheres de todas as idades. Nós precisamos de muitas funções que sejam preenchidas, mas eu não estou falando no momento de funções. Eu estou falando de você descobrir por que é que Deus me fez, no que é que eu sou bom. A minha história pessoal é marcada por não chega a ser tragédia, eu chamo de tragédia porque no Brasil, guri que não gosta de futebol está roubado. E eu cresci e eu não gostava de futebol. Meus 2 irmãos eram excelentes no futebol, eu sempre fui perna de pau. E não gostando, eu não sei se eu não gostava porque eu era perna de pau ou era perna de pau porque eu não gostava. Mas não importa, o fato é que eu não gostava e não jogava bem. E eu ficava assim, o que eu vou fazer? Porque todo guri joga futebol. E todo guri se interessa por isso. Eu era sempre o último a ser escolhido. Aí um dia alguém me apresentou um esporte chamado rugby. Que é o quê? Era uma azeitona, desse tamanho assim, tinha 15 de cada lado, e você podia derrubar as pessoas. Eu tinha o tamanho que eu tenho, aos 14, 15 anos. Eu falei, descobri meu esporte. Gente, nos primeiros meses que eu jogava aquilo, eu acho que eu brilhava de alegria. Um tempo depois alguém me ensinou que me colocou numa academia de judô. E aí eu podia derrubar as pessoas de novo, que coisa fantástica. Continuo sendo perna de pau. Tá? Mas, e de novo, a minha vida não gira em torno disso, mas não é legal quando você descobre alguma coisa que você naturalmente tem habilidade. E você fala, puxa vida, isso aqui é gostoso e fica bom. Pessoas se esforçam para fazer, eu faço com facilidade e o resultado é positivo. É fantástico isso. Eu acredito que quando Deus nos fez e nos deu, eu estou ampliando, porque o texto fala especificamente de dons espirituais, e eu já vou falar disso, mas Deus nos deu dons para servir, não para guardar para nós mesmos. O dom que você recebeu para servir aos outros. Eu quero dizer que, na verdade, ministério mesmo existe um só, chamado servir. O como você serve é que muda. Você pode servir ensinando, organizando, limpando, conversando, orando, amando, discipulando, brincando com criança, rolando, não sei como. Mas o ministério, você pode servir interpretando Libras. Esse aí para mim é bem difícil. O que importa é servir. Como é que você serve a Deus? Não, eu não sou digno. Claro que não, eu também não. Esquece, não tem nada a ver com dignidade. Tem a ver com o fato que o Espírito Santo que habita em você trouxe consigo capacidades especiais para servir o corpo de Cristo. Daniel, mas eu não conheço Bíblia. Bom, então aprende. Mas enquanto você aprende, já vai servindo. Mas o que eu faço? Conversa com pessoas, ora, conheça alguns dos ministérios que nós temos. Ministério é servir pessoas, não servir estruturas. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Administradores fiéis. A palavra para administrar é a mesma palavra de onde nós temos em português a palavra economia, oikonomos. Essa palavra significa aquele que organiza a casa, que cria a lei da casa. É aquele que organiza a casa. Então eu e você somos chamados a sermos organizadores fiéis.
Organizadores do quê? De todos os recursos que Deus te deu. E sim, de finanças também. Deus não te deu tudo que Ele te deu para você engordar e ficar curtindo sua vida loucamente. Imagina um senhor que vai viajar e passa a conta do banco com a senha, com o cartão e tudo para um empregado e fala: olha, eu quero que você administre a minha empresa. Tá? Você tem acesso a tudo. Vou passar 3 meses, quando eu voltar, eu quero que isso aqui, olha, o que você precisar, usa. Aí o patrão vai voltar, vê que a conta está sendo usada, né? Pá, o cara deve estar investindo muito. Aí quando ele volta, a empresa está quebrada, os funcionários foram embora, tem processo para todo lado, os fornecedores estão brigando porque não pagaram as contas, os clientes abandonaram porque não receberam. Aí ele vai falar com o administrador agora mora numa mansão, linda, maravilhosa, com piscina, carro importado, heliporto, o que você quiser. E ele fala: o que você fez? O senhor não falou que eu podia usar o que eu precisasse? Eu usei o que eu precisava. Mas e a empresa? Não, o senhor quando voltar, o senhor se vira com a empresa. Eu usei o que eu precisava. É ridícula a história. Mas eu temo que quando nosso Senhor Jesus voltar, Ele vai encontrar alguns cristãos assim. Escuta, eu te dei habilidade para servir. Não, eu servi a mim mesmo. Não, mas eu te dei habilidade de ser uma pessoa que faz relacionamentos fáceis. Pois é, eu entrei no ramo comercial e enriqueci. Tá, cara, e tu falou de mim? Não, o senhor quando voltar se vira, né? Não tem nada a ver com isso. Queridos, as habilidades e os dons que nós recebemos são para servir, para sermos administradores fiéis. E não unicamente para cumprirmos uma ordem, mas eu acredito fielmente, isso enche o nosso coração. Quando você descobre como servir a Deus e serve daquela maneira, seu coração fica cheio. É um prazer, é uma alegria, você sente significado na tua vida. Nós vimos a história do Eric Liddell. Ele podia ter continuado na Inglaterra para sempre como corredor, como professor, trabalhando em alguma coisa. Ele foi para a China naquela época, que não era uma potência que é hoje. China estava numa guerra civil. Para complicar mais, os japoneses vieram. Quando os japoneses vieram, ele enviou a esposa e as filhas para o Canadá. Por que ele não foi para o Canadá? Ninguém ia reclamar, ninguém ia chamá-lo de covarde. Ele podia dizer: irmãos, o senhor me falou que está na hora de eu ter um tempo de descanso lá no Canadá. E vou deixar a guerra rolar aqui, quando terminar eu volto. Não, ele mandou a filha e falou: eu vou permanecer com as crianças nessa escola. Ele fez isso por quê? Porque era um homem nobre? Sim. Mas, queridos, existe prazer em servir. Se você já experimentou isso, você sabe do que eu estou dizendo. Quando você descobre uma maneira de ser usado por Deus, você se dedica e Deus te usa, é fantástico. É uma coisa assim, inebriante. Você fica encantado com aquilo, você quer fazer mais daquilo. Administradores fiéis. E administradores fiéis, administrando fielmente o quê? A graça de Deus. A graça de... Nós somos chamados a distribuir a graça de Deus, não só a graça de Deus, mas a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós somos chamados a ministrar a graça de Deus em cada aspecto da nossa vida. Você é chamado a ministrar a graça de Deus quando alguém erra e te pede perdão. E você fala: claro, sou um pecador como você, vamos embora. Você é chamado a ministrar a graça de Deus quando alguém que você não precisaria ajudar, tu vai lá e ajuda. Ah, mas às vezes a pessoa se aproveita de ti. Provavelmente vai ter isso sim. Mas se aproveitam de Deus. Deus usa de graça e o pessoal é ingrato. Aliás, o pessoal não, vamos ser sinceros. Eu e você. Deus derrama graça sobre nós, nos dá coisas boas e nós saímos resmungando. Então, eu e você somos chamados a sermos mordomos ou administradores fiéis da graça de Deus nas suas múltiplas formas.
Ministério, definitivamente, não é só o que eu estou fazendo aqui agora. O que eu faço aqui agora é uma parcela muito pequena de ministério. Ministério é o que acontece na quarta-feira à noite no nosso grupo, quando alguém começa a liderar uma parte da reunião. Ah, mas é uma pessoa que tem muito treinamento. Não, é alguém que fala, olha, eu vou dirigir o louvor, ou então eu vou fazer o quebra-gelo, ou então é alguém que fala, eu vou orar por ti, ou eu vou te dar uma carona. Isso é tão ministério como aquilo que eu estou fazendo. Tem uma igreja que eu admiro muito, lá nos Estados Unidos, e que eles amam servir. Servir faz parte da cultura deles. Eles quase se empurram para ver quem serve mais. Não tem um campeonato não, mas algumas práticas. A prática normal naquela igreja é que o pessoal, e americano é muito fácil comprar carro, o carro é muito barato. Jovens na faculdade compram carros grandes, com 7 lugares. Você fala, para quê? Porque assim eu posso dar carona para as pessoas. Algumas pessoas compram casas em regiões onde eles querem plantar uma igreja e vão morar lá. Eles têm 3 escolas na cidade onde essa igreja está inserida. Uma das escolas fica num bairro que a gente chamaria de barra pesada, alta criminalidade. E essa igreja comprou um prédio, organizou uma escola e os professores foram morar naquela comunidade, os seus filhos estudar naquela escola. Você fala, mas junto com traficantes, filhos, né, de traficantes, prostitutas, drogados e etc. e tal. É uma igreja que o grande comentário entre eles é: como é que nós vamos servir hoje? Como é que nós vamos servir hoje? O que nós vamos fazer para Deus hoje? Essa igreja, quando eu passei por lá, eles estavam com 3.000 pessoas. Hoje, 6 anos depois, eles estão com 6.000 pessoas na igreja. Ah, porque a pregação é muito boa? A pregação é muito boa. Mas eu posso garantir para vocês que pregação não é o diferencial. O diferencial é que esse pessoal gruda em ti e te ama de uma maneira clara, concreta e serve. Eles têm um ministério que homens da igreja dedicam um sábado por mês para fazer concertos na casa de idosos. Não só da igreja, de fora da igreja também. O idoso chega lá e faz um pedido, tem um membro da igreja que é aposentado, que ele vai na casa durante a semana, faz lá um orçamento, e eles vem um bando, uns 10 homens vêm com todo o equipamento, com todo o material, e fazem concertos nas casas. Esse é o pessoal que tem um local com alimentos para quem precisa. Então nós temos que ser igual a eles? Não tem que ser igual a nada. A pergunta é, quais são os dons, quais são os recursos que Deus confiou a ti? E como é que tu vai usá-los para servir as pessoas? Como é que você pode ajudar? Esse nosso projeto do turno inverso que nós vimos, nós marcamos a reunião para 5 horas da tarde, domingo que vem, 5 horas da tarde, no Salão da Lareira. A minha oração é que não caiba no Salão da Lareira. O Salão da Lareira cabe o quê? 100 pessoas, Ed? Que não caiba lá. Você fala, mas eu não sei se eu vou poder ajudar. Senta e fala assim, olha, eu quero servir, o que você sabe fazer? Pai, eu sei fazer corte e costura. Ótimo, senta aqui, vamos ver como é que a gente consegue te colocar de uma maneira que tu ame as pessoas de maneira concreta. Gente, servir é isso, é amar a Deus, pegar os recursos que Ele nos deu e fielmente distribuir esses recursos. A nossa vida é tão rápida aqui. A nossa vida passa tão rápido. Como é que tu vai investir a tua vida? Como é que tu vai gastar a tua vida? Vou acumular bastante dinheiro para os meus filhos brigarem depois que eu morrer. Como é que eu posso usar o que Deus me deu para servir?
Como é que eu consigo usar isso? E não é só finanças, nós vamos falar disso semana que vem, mas como é que eu consigo colocar o meu coração nas mãos de Deus, para que tudo aquilo que Ele me deu de formação, de capacidade, de habilidade, de um monte de coisa, possa ser colocado ao serviço de Deus? Você fala, Daniel, mas a minha profissão, se a tua profissão não pode ser feita, perfeito, põe a tua profissão de lado e vai você com o que você tem. Vai amar pessoas, vai ajudar pessoas. Ah, mas eu não tenho nenhum ministério que eu me encaixo. Querido, cria um ministério para ti então. Pensa numa ideia maluca que você gostaria de fazer servindo. Vem falar comigo. Se a ideia for minimamente possível, nós vamos começar a fazer. Agora, deixa eu dar um aviso para vocês. Às vezes alguém chega e fala, Daniel, a gente devia ter um ministério para motoristas de táxi canhotos em Porto Alegre. Porque eu acho que o que eu vou te dizer é fantástico. Como é que você quer começar? Eu vou querer que tu comece, porque se Deus te deu esse sonho, quer dizer que Ele te deu os recursos para servir em nome dEle. O que eu preciso fazer para que tu comece esse ministério? Bons mordomos, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deixa eu ler para vocês o verso 11, o verso seguinte. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, coisa séria. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. E agora olha o final do verso. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Esse é o propósito de servir. Esse é o propósito dos dons e habilidades que Deus te deu. O propósito não é a gente ficar se orgulhando, mas é a gente poder ministrar. Tu tem uma boa voz, tu canta bem. Chega para o Cláudio e fala, Cláudio, eu quero ministrar. Não só no culto, mas eu quero que tu me ajude a organizar uma oportunidade de cantar num hospital, num asilo, numa praça. Você tem facilidade com finanças, de repente você vem e fala, olha, eu vou criar aqui um momento que eu vou dar consultoria financeira na igreja. Não sei se funciona, pode ser. Que é o seguinte, o cara está apertado, e nós temos algumas pessoas na igreja que estão apertadas financeiramente, e volta e meia eles não sabem o que fazer. E você tem habilidade nessa área, fala, senta comigo aqui, vamos ver se eu consigo te ajudar a organizar as tuas finanças. Primeiro, você tem dívida de cartão de crédito. Cara, isso vai te comer uma perna. Troca isso por uma dívida assim. Faz isso, faz aquilo. Para de gastar. Encolhe o orçamento. Eu não sei. Mas que seja de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Esse é o meu chamado, esse é o teu chamado, esse é o nosso chamado como igreja. Baixe sua cabeça comigo. Senhor nosso Deus, nós somos gratos porque o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos dado tanta coisa. O Senhor tem nos dado formação, inteligência, capacidade, recursos financeiros, recursos de habilidades, talento. O Senhor tem nos dado dons espirituais. Pai, eu temo que quando o Senhor voltar, o Senhor vai perguntar o que foi que nós fizemos com esses talentos. E talvez alguns de nós, meu Deus, vão chegar envergonhados dizendo, eu enterrei. Pai, a minha oração agora pela minha vida e pela vida de cada um dos meus queridos aqui, é que nenhum de nós enterre os seus talentos, mas que cada um de nós coloque isso a teus pés e diga, Senhor, é para o Senhor usar para a tua glória. Dá-nos a criatividade, a ousadia, a humildade de assumirmos uma vida proativa em termos de serviço, ligando para pessoas, conversando com pessoas, oferecendo caronas, desde coisas simples a coisas complexas, de acordo com a tua vontade. Pai, abençoa a nossa reunião na semana que vem do turno inverso. Não acho que isso é a solução de todos os problemas, mas é uma oportunidade de servirmos. Pai, que a nossa igreja se torne um
uma administradora fiel dos recursos que nos foram confiados, para que naquele dia que nós estivermos na tua frente, nós possamos ouvir de ti: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.